A paz do Senhor, queridos, estamos aqui, inauguração do podcast do Teens. Eu sou o pastor Victor Hugo, sou líder geral de adolescentes aqui da Assembleia de Deus Paulistana e nós vamos aqui iniciar um lindo programa falando sobre assuntos cotidianos de adolescentes. Toda semana vai ter um assunto bem bacana para a gente discutir com quem? Com os adolescentes, óbvio. E essa semana o assunto vai ser esse aí. Roda aí. Porque você manda seu filho para um lugar seguro, achando que ele está seguro, porém não estava. Crimes como esse têm acontecido com mais frequência aqui no Brasil. Em 2011, um ex-aluno invadiu uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro. Matou 11 estudantes e acabou morto pela polícia. Em setembro de 2022, um adolescente de 14 anos atirou contra estudantes e matou a facadas uma aluna na cidade de Barreiras, na Bahia. A vítima tinha 19 anos e era cadeirante. 2 meses depois, 3 pessoas morreram e 11 ficaram feridas em 2 ataques a 2 escolas de Aracruz, no Espírito Santo. Ao todo, o Brasil registrou 23 ataques do tipo nos últimos 21 anos, uma média de 1 a cada 12 meses. Ao todo, morreram 24 alunos, 5 professoras e 2 profissionais de educação. 5 atiradores também perderam a vida. E para falar desse assunto, tem alguns adolescentes aqui. E eu estou aqui com um adolescente, ele é lá da nossa igreja do Jardim Maná, Daniel. E aí? Você está bem, Daniel? Eu estou bem, Paz do Senhor, né? Paz do Senhor. Que bom que você está aqui participando. Estou aqui com a Emily Alencar, Oi, que é da Igreja Matriz. Tudo bem, Emily? Tudo, a paz. Está pronta para responder as perguntas hoje? Acho que sim, né? Não sei as perguntas. Não, mas não é pergunta, né? É podcast, né? Pois é, tem esse ponto também. Também, eu estou aqui com a Mariana, aqui do Jardim Sidney, da nossa igreja. Olá, Pai Senhor Jesus Cristo, tudo bom? Bem, graças a Deus. A câmera é ali, ó. Bom, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre transtornos. Vocês assistiram, e aí eu queria que você já ficasse com o microfone na mão, vocês assistiram esses últimos episódios, o microfone está caindo aqui, desses ataques que estão sendo feitos nas escolas. O que vocês acham disso? Vocês assistiram? Primeira coisa, vocês assistiram? Sim. O que vocês acharam? Quem começa aí? Pode falar, Emily. Tá. Bom, eu achei triste, né? Porque tá complicado, né? O adolescente não tem nem escola mais, pelo jeito, né? Porque já virou um lugar de perigo, né? Antes não era perigoso, assim. As pessoas não ficavam com medo de ir pra escola. Só com ódio, né? Mas com medo, não. Mas lá na sua escola, como que ficou o zum lá na sua escola? A pessoa ficou com muito medo? O pessoal fez pra você ter uma ideia... Teve uma menina da minha sala que ela quase morreu ali de medo. Daí o pessoal falou assim, então vamos fazer um plano. Se você finge que é o cara que vai atacar a gente, daí beleza. Mano, a menina entrou na sala, tacaram a cadeira na cabeça dela. Daí pegaram um cano que tinha na sala e começaram a fingir que tava batendo nela. Foi um caos total. Realmente. E o pessoal morrendo de medo, falando, não, agora eu vou começar a estudar em casa, não sei o que, não sei o que lá. Óbvio que os pais não deixaram, né? Mariana, na sua escola, como que foi essa abordagem referente a esses ataques? O pessoal ficou muito assustado? Se ficou assustado, pelo amor de Deus, tudo correndo, medo, que, né, geralmente a gente vai pra escola pra estudar, alguns pra conversar. Ver umas pessoas, né? Depende. Mas, né, meus pais ficaram com medo disso tudo. Falam que até antigamente colocaram policiais nas portas das escolas por prevenção, né? Quando fazia matrícula, pagavam um negócio para os policiais ficarem lá na porta. Hoje em dia, os pais já nem podem mais confiar de deixar os filhos na escola, porque tá crítica a situação. Mas você ficou com medo? Não muito, né? Porque eu tenho um protetor, tenho um guarda que me guarda. Assim, glória a Deus por isso. E você, Daniel, como que foi lá na escola? Você foi para a escola? Primeiramente, foi muito aterrorizante, assim. Todas
as faixas etárias da minha escola ficaram com medo, mano, de medo. Tanto que no começo, como começou toda essa palhaçada aí, a minha própria escola se mobilizou e ligou pra polícia militar para que eles ficassem lá. Ficaram uma viatura só, mas tá bom. Mas tinha lá Aconteceu isso com a minha escola também. Tinha 3, né? No dia 20 eu não fui, porque meus pais ficaram com medo, terrorizante, porque a escola era para ser um lugar seguro e com essas brincadeiras acabam não sendo tão seguro assim, né? E os pais acabam ficando desconfiados e não mandam o filho para a escola. Isso prejudica o ensino do aluno, né? Então, sim. Mas assim, só foram 2 pessoas da minha escola. Só 2 pessoas foram dia Literalmente. Foram 2 pessoas na minha No escola. caso, vocês acham que dia 20, o que foi falado, foi uma fake news para poder assustar? Ou que foi realmente um alerta desses ataques? Eu acho que é uma fake news foi algum adolescente idiota que queria faltar na aula e falou assim, vou fazer um vídeo ameaçando todas as escolas dia 20, tá ligado? E foi isso. Mas assim, a última reportagem que nós vimos lá fala de um adolescente de 17 anos que ele tentou invadir uma escola. Ele tacou um negócio lá, ele tentou invadir a escola, mas ele não conseguiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas me parece que esse negócio está se alastrando principalmente para a idade de vocês, para os adolescentes. E a minha pergunta, como vocês são adolescentes, eu já não sou mais tanto, por que esses adolescentes põem na cabeça de invadir uma escola? Qual que é o princípio básico disso? Pode falar, gente. Loucura, né? Literalmente. Principalmente. Loucura. E também preencher um vazio, mágoa e etc. Coisa acumulada que acaba descontando nas escolas. Que, tipo, entre aspas, tem assunto nenhum, porque tem pessoas que têm mágoa dos professores, alunos, mas nada se resolve a fazer um massacre, né? Nada. É muito triste, né, cara? Talvez até um trauma familiar acontecido dentro de casa, né? Sim. Mas, na hipótese disso, de ser um trauma, o adolescente que tem esse transtorno, que na verdade é um transtorno, a psicopatia é um transtorno, tem pessoa, eu estava lendo que essa pessoa tem algumas características. E uma delas é aquele... Na escola de vocês tem pessoas assim, que você fala assim, meu Deus, eu tenho medo dessa pessoa. Já aconteceu coisa assim? Tipo, Tinha, como assim? Tinha. O cara era muito bravo, todo mundo que ia chegar perto dele ele fazia uma cara assim, não gostava, parecia que não gostava de fazer amizade. Aí o povo acabava tendo medo dele. Aí uma vez ele levou uma granada desativada para a escola, falou que o vô dele deu para ele a granada. Caraca. Como herança. Mas estava desativada, segundo ele. Então, aí estou toda a escola. Segundo ele, é o que dá medo, né? É o que ele mesmo disse, né? Mas, na época que eu estudava, realmente tinha essas pessoas que eram meio diferentes, né? São um pouco diferentes, mas agressivos demais. Que a gente brincava, né? Dizia que era doido, enfim. Mas o perigo da invasão me parece que me remete àqueles serial killers nos Estados Unidos, que eles querem ser assim, alguém que tem o desejo de ser conhecido por conta disso. Na escola de vocês, já aconteceu alguma coisa, algum ataque, alguma coisa nesse sentido? Não ataque de alguém morrer, mas não, aconteceu sim. de ter pessoas agressivas ao ponto da professora ficar com medo, o pessoal ficar com medo, ou ele ameaçar pessoas? Eu queria que vocês contassem alguma experiência nesse sentido. Pode falar, Na minha Ingrid. escola tem um menino, o pessoal tem medo dele, né? Porque ele é muito amigo, então, tipo, ele convive bem com todo mundo lá, mas ele é louco pra dar sei lá, ele é meio louco. Mas, tipo, ele é meio agressivo, entendeu? Tipo, ele quebrou o dente de um menino da minha sala. Eita, nice. Nossa. Mas foi sem querer com a porta, porque um tava empurrando pra trás e o outro tava empurrando pra frente. Daí os gênios foram lá e bateu no dente do menino, o dente do menino caiu. Nossa. Nossa. Que coisa. Então. Ele teve que pôr prótese com 10 anos. Mentira, foi com 12, mais ou menos. Nossa. Deixa eu perguntar, vocês já fizeram bullying com alguém? Não, mas já sofri bullying, muito Já bullying. sofreu bullying? Muito. Me fale uma experiência de bullying aí. Nossa, eu lembro que tinha uma
fizeram uma música pra mim, porque eu era muito devagar. Quando eu entrei na escola, eu era muito devagar. Porque eu morava no apartamento e eu não saía do apartamento. Eu não podia, eu não tinha permissão pra sair do apartamento, né? Porque eu tinha 8 anos. Daí, eu tinha, tipo, 6 anos. Daí eu não tinha permissão pra sair do apartamento. Daí, quando eu cheguei na minha escola, que eu tô hoje em dia, o pessoal começou a fazer bullying comigo, porque eu corria muito devagar. Daí eles inventaram uma música, porque eu ficava muito em casa, então eu era sedentária, né? Daí ficava doendo tudo quando eu corria. Daí eu era sempre a primeira a ser pega e a última a ficar pegadora, entendeu? Daí o pessoal fez uma musiquinha pra mim, gente, é sério, de verdade. Foi muito traumatizante, nunca me esqueci. Você já sofreu bullying, Mari? Já, principalmente por conta do meu cabelo. Como assim? Fala pra mim. Porque falaram... Lindo. Então, o problema, as pessoas acham que com a opinião delas vai me mover alguma coisa em mim, sendo que quem tem gostado do meu cabelo sou eu, Mas né? conta pra gente como que foi esse bullying aí. Ah, por conta do aspecto do meu cabelo, porque meu cabelo não era assim, meu cabelo era só giz da causa. Aí, depois que eu comecei a me cuidar, foi melhorando, mas meu cabelo, falaram que ele era horrível. Eu ainda tenho, mas eu tinha umas espinhas aqui enormes. Sofria bullying com isso também. Nossa, etc. Um monte de coisa acumulada e... Mas você venceu isso, pra você não tem mais nada... É aquilo, como que a minha mãe me ensina, né? Entra por aqui, sai por aqui. Não pode descer pro coração, né? É. E você, Daniel? Já sofreu bullying? Ou você já fez bullying com alguém? Não, fazer bullying eu nunca fiz, mas sofrer sim por, às vezes, estudar demais. Tipo, ir pra escola, chegar, estudar, de noite, e não ter tempo pra jogar, tipo, ficar só estudando só. Aí, tipo, na escola, tirar nota 10 e os caras ficam zoando, só nerd e tal. Aí, mais bullying nesse sentido, assim, de ser nerd. Os caras ficam zoando. Entendi. Olha, eu já tive bullying, mas eu também já fiz bullying. Não adianta, não tem como, né? Eu sou dos anos 90, 80, 90. Então, é óbvio que no meu tempo, no tempo do seu pai, a gente fazia bullying com as pessoas, e obviamente, a gente recebia bullying também de volta, tá? Eu não sei, mas me parece que o bullying hoje, a forma como que é feito o bullying hoje, afeta muito a geração de vocês, ao ponto de adolescentes, não vocês, enfim, mas adolescentes se martirizarem realmente com uma piada. Antes, eu digo antes porque há um tempo me chamava, por exemplo, você é cabelo duro, suponhamos. Cabelo duro. E aí eu falava, seu gordo. É a volta, né? Mas isso era uma ida e volta. Hoje, o que está acontecendo? Chama assim, cabelo duro. Aí o que acontece? Não é do tempo de vocês, mas existe um filme chamado Carrie a Estranha. Já assistiram esse filme? Não, mas já ouvi falar. Já ouvi falar também. É mais ou menos isso. É uma mulher é uma menina que ela passa um monte de bullying na escola. E aí ela guarda isso, vai guardando. Só que quando chega no ápice, ela vai e começa a se vingar de todo mundo. Ao ponto de querer matar realmente as pessoas e tal. É baseado em fatos reais? A Carrie, não. Tá, graças a Deus, pelo amor de Deus. Ficção. É ficção. Eu não sei, vou pesquisar, posso Mas pesquisar. também é o que Mas se me passa parece, na cabeça, né? mas, gente, o que está acontecendo com a geração, com os adolescentes, que levam muito para o coração alguma... Por exemplo, seu cabelo é oleoso. Aí a menina não quer mais ir para a escola. Não vou mais para a escola. Agora eu vou fazer uma carta, quero me matar, quero me suicidar, ou vou matar alguém. Por que está esse espírito, essa situação no nosso meio? Eu sei que o tempo era outro, pastor, o tempo era outro, mas eu acho que é resistência. Por que os adolescentes hoje são mais frágeis do que os adolescentes de uma antiga época? Vocês têm alguma coisa para me falar? Vamos embora. Eu Quero acho que vocês falem. Porque, assim, com a evolução do século XX, que teve os celulares surgindo, né? Essa tecnologia melhor surgindo. Alguns pais, eles acabaram terceirizando a sua função de cuidar e educar a criança no caminho que deve andar. Uhum. E por esse motivo, eles acabam, top, você no seu celular. E você fica no celular, a criança fica no celular o dia inteiro no quarto trancada, sai só para comer, e os pais muitas das vezes trabalham, não tem tempo de ver o que a criança está fazendo no celular, tipo, dar uma olhada lá. E por esse motivo, elas acabam se inscrevendo em várias coisas, e para suprir a ausência dos pais, acabam sendo desse jeito, assim.
Uma boa. E você? O que você acha? Eu acho que, sinceramente, eu acho que a geração Z, a nossa geração, é muito mimada. Sinceramente. Porque o pessoal reclama demais e não agradece muito sobre o que tem. Então, a pessoa, ela quer um iPhone 14, fala, nossa, pai, por que você não me dá um iPhone 14? O pai fala, o dia que você pagar suas contas, você paga o seu iPhone 14. daí o filho fala, não, mas eu quero um iPhone 14. Não, agora eu vou entrar no quarto e vou ficar o dia inteiro sem comer por causa disso. Entendeu? É uma coisa muito sem sentido. Tipo, se você não me dá o que eu quero, a gente tem que ter um empate, então. Porque o filho, ele se acha... Tem muitas vezes que tem coisa pessoal que se acha meio que superior aos pais. Então, se você... Eu conheço uma menina que ela começou a namorar um cara Sim. de 18 anos sem o consentimento do pai. Nossa, Daí, tipo assim, ela virou e falou assim, dos pais. Daí, quando o pai dela descobriu, ele mandou vários textões pro cara, falando, não, como assim? Você entrou na minha casa e tal. E ainda começou a namorar minha filha. Ela ficou sem comer por tanto tempo que ela teve que tomar soro. Nossa. Porque o pai dela não queria conversar com ela e ela não queria conversar com o pai. Deu um maior problemão. Daí eu virei e falei, ué, mas não era mais fácil você conversar com seu pai e tal? Dela, não. Eu falei, ué, mas por que você não conversa com ela? Não, eu não vou conversar com ele até ele conversar comigo. Meu Deus. Daí ficou esse caos aí todo. Então eu gosto você muito acha- dessa amiga, então entendeu? acho que você acha Eu que não tô, tipo, falando que ela é burra. É Mas, tipo, mimada. Eu acho que é uma geração muito mimada. É. Geração do iPhone, né? Entendi. E você, Mari? É mimada e também com a ausência dos pais. É praticamente, como que eu posso dizer? Tipo, a pessoa, eu não vou te dar. A pessoa, não, faz birra. Esses dias eu estava no ponto, a criança dando na cara da mãe, porque a mãe não deu o celular para ele. E ele tinha apenas 2 anos de idade. Tipo, ele bateu na mãe dele? Ele deu na cara da mãe dele, por conta que a mãe dele não deu o celular para ele. Eu ficava de castigo até os 18 anos, tá ligado? Olha, eu dou graças a Deus que eu nunca apanhei da minha mãe. Porque também, né? Mas sou muito novinha. essa situação de fragilidade, ela afeta até na vida pessoal na igreja, né? Sim. Porque a gente vê alguns adolescentes vindo para a igreja que eu sou de Jesus, eu sou crente, mas na verdade, porque ele fica tão isolado, tão sozinho, e existe bullying na igreja. Você sabia disso, né? Sim. Sabia, Daniel, que existe Sabia bullying também. na igreja? Existe bullying, e aí algumas pessoas ficam receosas de falar, porque uma canta meio ruim, ou porque... E a gente está falando principalmente de adolescentes, porque uma desafinou, ou porque o vestido não é novo, e acaba tendo esse tipo de comportamento. Só que, passando disso, de ficar triste, e aí a pessoa começa a agir com a sua própria mão, ela já vira um transtorno. Porque aí o que acontece? O Daniel tinha falado que tinha anotado algumas coisas sobre aspectos de quem tem psicopatia. Sim, sim. Fala pra gente aí. Que uma pessoa psicopata, ela é caracterizada pelo padrão invasivo, né? Então, tipo, ela não respeita o seu próximo, ela não respeita, sempre viola os direitos dos próximos. Tem aquele ditado que sempre diz, o meu direito vai até onde o direito do outro começa, certo? Uhum. Ela não respeita nada disso. Então, tipo, ela só do jeito dela, do jeito que ela quiser, ela que manda no pedaço. Sim. Então, tipo, é caracterizada por desrespeito e por violar o direito do próximo, assim. Certo. Tem mais? Não. Isso não dá. Outra situação também é o ficar isolado, calado. Vocês já foram esse adolescente calado, isolado, ou não? Vocês são pra frente? Sinceramente, eu quando era pequenininha, né, hoje eu tenho mais maturidade quanto a isso. Mas quando eu era pequenininha, eu era muito Maria vai com as outras. Muito Maria vai com Sério? as outras. Muito mesmo. Agora não. Agora eu sou uma das únicas pessoas cristãs na minha sala e sigo fielmente a Jesus. Mas eu era muito Maria vai com as outras. Tipo, se uma pessoa fazia uma coisa, eu queria fazer exatamente igual a pessoa. Era muito ruim. Só que, porque na minha sala eu era estranha, entendeu? Tecnicamente eu era estranha, eu sofria bastante bullying na minha escola. Só que, tipo assim,
por eu não querer sofrer mais bullying, eu ficava imitando as pessoas. Porque eu achava que era melhor pra mim, mais fácil. Porque se você imita a pessoa que não sofre, você não sofre também. Mas daí você começa a sofrer por imitar a pessoa, né? Daí lascou. Nossa, mas isso que você falou é muito interessante, porque esse menino que invadiu a escola, eles se acham dentro de videogames, são pessoas que têm problemas diferentes, né? Só que eles se encontram e eles criam uma imaginação de que eles são Personagem do jogo. personagens de jogos. Real? Sim, eles acham que eles são personagens de jogos, e aí é um desafio. Eu duvido... Tipo, já jogaram Free Fire? Sim. Já. Sim. Ou algum jogo de tiro? Sim. Sim. Então, ele se coloca nessa pessoa. Então, sai do virtual, vai para a realidade, e aí ele tem que atirar nas pessoas, e aí eles recebem recompensa por conta disso. Eles recebem uma recompensa por ter matado. Gente, e isso alegra o coração deles. São pessoas que estão na escola, convivem com todo mundo, e ninguém percebe. E eu acho que uma das características importantes que é necessário se olhar, principalmente os pais, é aquele adolescente que fica 24 horas no celular, ou trancado dentro do quarto, no jogo. Eu conheço muita pessoa que ela fica 24 horas no celular. Tipo, você vai ter uma conversa com ela tá assim, ó. Daí você fica tipo assim... você começa a fazer... Não vira mais uma conversa, vira um questionário. E daí você vai falar... então, qual é o seu nome? Emily. Nossa, quantos anos você tem? 14. É um interrogatório. Exatamente isso. É policial, tá ligado? É a matrícula do SUS. Mas é interessante porque as pessoas elas ficam muito... A geração Z, a geração de vocês, é a geração que fica muito no celular. E os pais não percebem isso. O que acontece? Os pais falam assim, eu vou dormir. Aí dorme e deixa o adolescente lá. Qual é o risco? E eu pergunto para vocês. Eu sei que vocês não são psicopatas. Não. Graças a Meu Deus. Deus do céu. Amém. Amém. Mas, para vocês, como que a gente lida com esse adolescente? Como que a gente traz Jesus? Que pergunta difícil, hein? Como a gente traz Jesus para esses adolescentes que estão vulneráveis nesses celulares, nesses jogos? Como que a gente influencia para Cristo? Como que a gente influencia esse adolescente? A gente deixa ele lá no canto? A gente se aproxima? Como que a gente faz? É bom se aproximar, né? Dá amor, né? Você tem que abraçar, acolher ele, né? Tipo, mostrar pra ele. Não, claro que não vai ser direto. Você vai chegar nele, vou chegar em você, vamos pra igreja e tal, não vai aceitar. Mas com as suas atitudes cristãs, ele pode ver as suas atitudes e falar, quero esse cara diferente, quero ser que nem ele e tal. Ele tem uma coisa que eu não tenho na minha vida. Sei. Não é bom também deixar sozinho, porque a própria Bíblia também diz em Eclesiastes 3 para andar sempre em dois, né? Porque se um cai, o outro levanta. E isso também é a ausência dos pais, mas outra coisa também, que nós temos um pai que está sempre conosco e a gente tem que levar Deus para essas pessoas, porque, querendo ou não, elas têm um vazio enorme dentro de nós. Dentro delas, no caso, né? Aí a gente precisa levar, né, para mostrar Jesus para eles ter um ponto seguro, porque tem a ausência dos pais. É bom sempre ter intimidade com os pais, conversarem, abrir, ter tipo uma carta aberta para os pais, porque, né, para os pais saberem o que está acontecendo no dia. Talvez a própria pessoa que deve estar assistindo pode estar em uma situação dessa, vai atrás de alguém para conversar, atrás de alguém, né, para desabafar, ou vai para a igreja, que literalmente igreja é meu ponto seguro. Sempre que eu não estou de bom humor, eu sempre vou lá, que é meu ponto seguro. Sim. É uma coisa que é um estudo mesmo, porque a geração Z é a primeira geração que é mais burra do que os pais. Então, tipo assim, é literalmente isso. As pessoas, por quê? Porque é muito fácil. Quando eu falei que as pessoas são mimadas, eu falo, tipo assim, você tem tudo em 5 segundos. O que o seu pai esperava uma semana para tirar uma foto e ver a revelação da foto, você demora 5 segundos. Você tira assim, tira a foto, beleza. Não gostei, apaga e faz de novo. Sim.
E, tipo assim, foi o que ela falou. Tem um vazio enorme dentro do coração dessas pessoas. Porque não é legal, assim, você se sentir sozinho. A pessoa que está assim, ela provavelmente ela não tem ninguém para se reconfortar. Como ela disse, precisa procurar as pessoas. Então, mas daí você pensa num ponto assim. A pessoa não tem ninguém para confiar. Ela não sabe confiar nas pessoas. Ela não tem essa proximidade com ninguém. Se você mostrar para ela que existe um Deus, que existe um Jesus, que ele vai guardar o seu segredo, ele vai te ajudar no seu secreto, ele vai te ajudar independentemente do que você estiver fazendo. Quando você fizer alguma coisa ruim, ele não vai te culpar e vai falar que você é horrível, você tem problema, você é chato, você é horrível. Ele vai falar, não, tudo bem, vai ter as suas consequências, porque os seus atos têm consequências, mas eu te perdoo. Eu te amo. Não tem isso, entendeu? É muito diferente, assim, se olhar para esse lado. Amém. Sim. Amém. E para a gente finalizar o nosso programa, que já acabou, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem. Vocês vão olhar para aquela câmera ali. Mais um por vez, tá? Não é todo mundo junto, não. Vocês vão olhar para aquela câmera e eu gostaria que vocês dessem uma mensagem, principalmente para esse adolescente que se sente sozinho. Porque esse programa foi feito para quem? Para realmente para esses adolescentes que se sentem sozinhos, que fica horas e horas na internet, de madrugada, não consegue dormir, dorme 7, 6 horas da manhã, sabe? Fica naquela insônia, numa solidão, fica caçando problema, fica caçando situação. Para esse adolescente que é um pouco diferente de um dos outros, né? Tem adolescente que sofre bullying porque ele é negro ou porque ele tem um jeito um pouco diferente, ou porque ele é gordo, ou porque ele é magro, ou porque os olhos dele é estrábico, ou porque ele usa óculos, ou porque... Isso não pode acontecer no nosso meio, né? Nós precisamos sempre ter uma palavra de ânimo. Ninguém é igual, todo mundo é diferente. Todo mundo tem um aspecto diferente e pode ser, e Deus chamou todo mundo com as suas diferenças. Né? A única coisa que Deus afasta é o pecado. A única coisa que Deus não se agrada é do pecado. Mas Deus criou a Mariana, Deus criou a Emily, o Daniel, e totalmente diferente. Vocês podem ser amigos, mas vocês são diferentes. Né? Cada um tem um jeito diferente de agir, um jeito diferente de falar, um jeito diferente de pensar. E só que, primeiro, se há um problema de transtorno, os pais precisam ter a intenção de olhar os filhos com mais atenção e levar a um médico. Não é normal um adolescente ficar a madrugada toda dentro de um jogo. Não é normal. TikTok. Não é normal um adolescente não falar com ninguém, não ter um vínculo social e não falar com as pessoas dentro de casa, ou não ter um amigo. Não é normal. Não é normal, eu não digo você ter amigo, todas as pessoas da escola são meus amigos. Não, eu digo você ter uma pessoa, você conversar com uma pessoa. Não é normal um adolescente ficar só falando com máquina, só falando virtualmente. Ou ficar no quarto escuro, ou falar, não vou mais para a igreja, e a mãe, ai, tá bom, coisinha linda, você não vai, fica aí. Isso é um problema gigantesco. Como a Emily falou, os pais estão fazendo os adolescentes mais mimados. Ai, você não vai para a igreja hoje porque passou um ventinho gelado, ai, não vai hoje para o EBD. Mas ele pode ir, ele pode ficar a madrugada toda no jogo. Ele pode ficar na casa do amiguinho até não sei quantas horas, ele pode ir para a festa. Então, assim, há um problema nos pais nessa estrutura. E eu queria, como eu já dei essa mensagem para os pais, eu queria que você falasse com esses adolescentes. Vocês têm aí 2 minutinhos para vocês falarem uma mensagem para esse adolescente. Quero que seja do fundo do coração, porque nós estamos aqui para o mundo todo. Todos estarão nos ouvindo e essa mensagem vai chegar para todos e que você seja um agente de Deus. Vamos começar aqui pelo Daniel. Primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo. Não sei que elas estão assistindo aí, mas... primeiro vou direcionar um recado para
os adolescentes que se sentem sozinhos, que não se sentem amados pelos seus pais. Primeira coisa, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer por você, por cada um que aqui está. Ou seja, Ele me deu a sua vida, Ele deu o seu bem mais precioso para morrer por mim, pelo Vitor, pela Emily, pela Marina, por todos vocês que estão assistindo agora. Então, eu sei que é bom ter o amor dos pais, sei que é bom ter o apoio dos pais sempre, mas Deus te ama acima de todas as coisas. E Ele tem um propósito na vida de cada um que está assistindo. O meu segundo recado, eu quero dar para os pais, para eles vigiarem e eles venham observar direito dos seus filhos, cuidar, não terceirizar a sua função, mas que eles venham ensinar eles direito no caminho que devem andar e controlar o tempo do celular. Porque, segundo o estudo, o dia tem 24 horas. Das 24 horas, em média, um adolescente dorme 8 horas, aí mais 8 horas e 37 minutos ele vê celular, fica no celular, fica em tela, fica jogando no mundo virtual. E o restante que sobra, 7 alguma coisinha, ele faz as tarefas de casa, como tomar banho e tal. Mas vigiem, pais, porque Deus deu um bem para vocês cuidar. E um dia vocês vão prestar conta dele para Deus. Então vigiem e cuidem dos seus filhos. Olhem eles, cuidem direito. Amém. Mariana, mensagem aí para esses adolescentes. Bom, o que eu tenho que falar para vocês? Que não é difícil, que não é fácil. Eu sei que tudo isso é difícil, não ter acompanhamento, mas sai da tela, vai atrás de algo um alívio, mas sem a tela. Eu sei que é muito difícil seguir tudo isso. Vai atrás de alguém para conversar, vai atrás dos pais, conversem, tenha um diálogo. Portanto, que não queira, mas eu não tenho costume. Eu não tenho costume de conversar com propriedades das minhas coisas, mas eu preciso conversar com alguém. Vai atrás de alguém para conversar, vai atrás de um alívio. E pais, pelo amor de Deus, cuidem dos seus pequenos / adolescentes. Nunca se sabe o que se passa na cabeça do outro. Como aqui, eu estou aqui. Eu não sei o que se passa na cabeça do pastor Vitor Hugo. Eu não sei o que se passa na cabeça dela. Que não se passa da cabeça de ninguém. Pais, cuidem dos seus pequenos. Cuidem, porque o inimigo tem lutado para tentar aborrecer, matar adolescentes. Porque, querendo ou não, a gente vai ser a geração da igreja. Talvez Jesus venha, a gente vai subir. Se Jesus voltar agora, nós sobem. Mas se Jesus não voltar agora, a gente vai ficar aqui. Alguns podem até passar pelo paletó de madeira, e nós vai ser a geração seguinte. Então, a gente tem que buscar a palavra. E alguns estão lá, sozinhos, no canto. Adolescentes, vocês verem algum adolescente na dela, conversem. Porque, pensa, a pessoa está ali, igual na escola, está na dela. Nunca se sabe se ela está pensando em fazer um massacre ou se ela está fazer alguma besteira com o professor, nunca se sabe. Vigiem com essas diversas coisas. E é só isso que eu tenho que falar. E outra coisa, Jesus ama vocês. Vocês são perfeitos do jeito que vocês são. Amém. Emily. Um recado para vocês, adolescentes que se sentem sozinhos no mundo. Saibam que vocês não estão sozinhos. Deus fala para nós que Ele sempre está com a gente em todo momento, que Ele está com a gente em todo momento. Então, se você se sente sozinho, comece a pensar em Jesus, porque Ele está do seu lado. Você não vê Ele, mas você pode sentir Ele. Se você se permitir sentir, você consegue sentir Deus do seu lado e você não vai se sentir sozinho nunca mais. E uma coisa que dá liberdade também, minha mãe sempre diz, né, liberdade vem com responsabilidade, mas um ponto muito importante é que você tem que ter um convívio com os seus pais. Porque os pais, eles são talvez até uma das maiores armas que Deus deu para nós, para a gente passar por essa fase difícil, que é a adolescência. Então, se Deus te colocou numa casa com esse pai, essa mãe, esse irmão, essa irmã, foi por algum motivo. Eles têm algo para te ensinar, eles têm algo para a vida toda. Então, tenha liberdade com seus pais. É muito difícil você
ter uma liberdade e não ter uma conversa com seus pais. Então, converse com eles. Isso já me ajudou bastante. Eu não tinha uma conversa com os meus pais muito profunda, mas hoje em dia eu tenho. E hoje eu tenho mais liberdade. Porque meus pais sabem o que acontece na minha vida. Eles sabem de tudo. Claro que não sabem de tudo, né? Porque é meio difícil, né? Só Deus sabe de tudo. Mas eles têm um conhecimento muito grande da minha vida que eu já vi que outras pessoas não têm. Então, tenham um relacionamento íntimo com os pais de vocês. E é isso. É isso. Gente, Deus abençoe vocês que ficaram aqui assistindo. Obrigado, Emily. Obrigado, Mariana. Obrigado, Daniel. Obrigado. Vocês são tops demais. Este é o nível dos adolescentes da Assembleia de Deus Paulistana. Semana que vem estamos de volta aqui, falando de mais assuntos, falando mais de adolescentes. E você pode se inscrever aqui no canal da igreja. Você pode seguir a gente no Instagram. Você pode ter mais cortes ali no TikTok. E eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau.